Por que as mães não devem intermediar conversas entre filhos e pai? Vamos pensar junto? É comum vermos em famílias, tanto de pessoas mais velhas quanto na atualidade, comportamentos assim, falas assim: ah, meu filho, não vai lá falar com seu pai não, fala aqui comigo que depois eu falo lá com ele, porque seu pai é um homem nervoso, seu pai está irritado, seu pai, coitado, né, está cansado, coitado. O pai vira essa pessoa que a criança não acessa. A mãe faz ali a tradução das necessidades do filho para o pai. Quando a gente está falando de um pai que é violento, que é alcoolista, claro que a mãe precisa proteger esse filho, mas eu não estou falando dessa situação, isso é exceção, né? Eu estou falando da situação da família que funciona no modo saudável, sem ter adoecimento e sem ter agressividade, tá? Sem ter violência. Então, quando a mãe faz isso, quando ela faz esse intermédio da comunicação do filho com o pai, ela cria para a criança que está em desenvolvimento a informação de que o pai é uma pessoa inacessível, que ela não pode aborrecer esse pai, que o que ela fala é aborrecido para esse pai. Então, eu vou dar um exemplo de uma situação que eu vivi essa semana com um paciente adulto, com mais de 35 anos, que tem a queixa de eu não consigo me comunicar com as pessoas. É uma pessoa totalmente funcional, trabalha, né? Tá tudo ok na vida, mas para falar com a parceria amorosa, para falar com amigos, para dizer coisas para as pessoas que ele tem intimidade, que ele tem vínculo, para discordar dessas pessoas, essa pessoa, né, que é meu paciente, tem uma dificuldade enorme. E aí a gente começou a problematizar um pouco mais isso. Isso foi numa sessão. Numa outra sessão, ele trouxe o recorte de que, quando criança, era muito complicado se comunicar com o pai, porque a mãe sempre tinha essa fala, assim, não, meu filho, seu pai é uma pessoa muito nervosa, seu pai hoje está cansado, você sabe seu pai, né, não vamos lá aborrecer seu pai, deixa seu pai. Então, na cabeça dele, foi criada a informação de que o pai era uma pessoa frágil, inacessível, que ele não podia aborrecer. Corta para o mundo de hoje, para a atualidade. Na atualidade, ele tem dificuldade de conversar com as pessoas, inclusive aquelas com as quais ele tem vínculo. Qual é a ligação desses dois eventos? Veja, aos olhos da psicanálise, o pai é a pessoa responsável por trazer a criança para o mundo social, tirar ela lá daquele conforto do colo da mãe, né, do peito da mãe, do seio materno, para a realidade do mundo, para a realidade social. Então, se essa pessoa que é responsável por fazer esse trânsito entre esses mundos, né, do mundo seguro lá da mãe para o mundo social, cultural, histórico, se a pessoa que é responsável por fazer esse trânsito é uma pessoa inacessível, que a criança não pode confiar, não pode conversar, não pode falar tudo o que ela quer, tem que ter cuidado porque essa pessoa é frágil, porque essa pessoa é violenta, está aborrecida, está cansada. Veja, é inseguro esse trânsito, certo? Como que essa pessoa na vida adulta vai se sentir segura para conversar coisas boas e coisas não tão boas assim nas suas relações? Ela não aprendeu. Ora, se a pessoa que ama ela incondicionalmente, que é pai e mãe, o pai não faz esse trânsito, não é essa pessoa confiável, ela pode aborrecer essa pessoa ao ponto dessa pessoa ficar muito chateada com ela e isso fragilizar a relação entre eles dois. Como que ela vai falar isso no mundo social, na vida adulta? Percebe? Então, a importância da mãe dar um passo para trás e permitir que esse pai e esse filho se comuniquem é fundamental. E isso é ensinado desde criança. Desde criança, pai e mãe precisam ser aquelas pessoas que suportam ouvir as demandas que os filhos têm para trazer, independentemente de que demanda a gente esteja falando. Os pais precisam ser as pessoas que dão conta de ouvir os filhos. Tem coisas que são difíceis de ouvir. Ok, vamos lá, vamos procurar ajuda. Mas o pai e a mãe não podem declinar desse convite. E a mãe não pode, não deve fazer essa proteção nesse pai, colocá-lo nesse lugar de pessoa frágil, e nem o pai deve aceitar esse convite de ficar nessa posição. A não ser que a gente esteja falando de uma família que vive muita violência, mas isso aí é outro caso. Pensando no funcionamento normal, o meu convite para reflexão gira em torno disso. Esse trânsito precisa ser livre entre pai e filho, sem o intermédio de ninguém, nem da mãe. Bora pensar junto.